Olá, pessoal! Eu sou a professora Kerlin Norato e sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de redação na web. No vídeo passado, nós falamos que a aula de hoje tem dois objetivos principais. O primeiro deles é você vai conhecer a proposta de redação. E o segundo objetivo é trabalhar exatamente a competência 1, de acordo com os critérios de avaliação do Enem. Quando nós pensamos na questão do texto dissertativo argumentativo, existem coisas que você precisa pensar antes mesmo de começar a escrever. Esses aspectos dizem respeito ao que nós chamamos de condições de produção. Como assim? Primeira coisa, eu preciso pensar que tipo de texto é um texto dissertativo argumentativo, porque ele é um texto da ordem do expor e ele precisa ser construído utilizando sequências argumentativas. Depois eu preciso pensar para quem eu estou escrevendo esse texto. Você sabe que o seu texto será corrigido por uma banca de avaliadores. Outra questão importante, o tempo que você tem para escrever é um tempo limitado. Por isso, você precisa, diante do tema, diante da proposta, se organizar mentalmente, de uma forma rápida, criando uma espécie de esquema para produzir o seu texto sem se perder. Falando em escrever, vamos apresentar para vocês a nossa primeira proposta de redação. Então, nós queremos que você produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Democracia Racial no Brasil, entre teoria e prática. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito desse tema agora, porque essa proposta está detalhada lá na sala de aula do Google Classroom. Então, quando você entrar lá, você vai ver a proposta, vai ler os textos motivadores e já vai produzir. Nesse momento, você pode estar se perguntando, mas como eu vou escrever uma redação se o curso mal começou? Mas isso tem um propósito muito específico. Essa primeira produção textual de vocês serve para que nós, da equipe de produção desse curso, possamos ver melhor quais são, digamos assim, os pontos fracos de vocês nesse momento. Quais são os erros mais comuns, quais são as necessidades de vocês, porque assim nós poderemos preparar as aulas de uma forma muito mais pontual. Então, essa primeira redação serve de diagnóstico. E é claro que à medida que vocês forem recebendo o retorno e aprendendo com as aulas do curso, vocês terão condição de reescrever essa proposta de uma forma muito mais adequada. Outra coisa que a gente precisa pensar é no papel da leitura, porque ler antecede o escrever. Toda vez que nós vamos produzir um texto dissertativo argumentativo, nós precisamos ativar dois tipos de conhecimento. Um é o que nós chamamos de conhecimento de mundo e o outro seria o conhecimento enciclopédico. O que é o conhecimento de mundo? É aquele conhecimento que é fruto da sua experiência de vida, tudo aquilo que você já viveu, já praticou, é um conhecimento de ordem mais empírica. Já o conhecimento enciclopédico é um saber mais formal, é tudo que a humanidade já construiu em termos de conhecimento e está disponível para nós nos livros, no saber formal da escola, da faculdade. Então, é importante que esses dois tipos de conhecimento se aliem no momento em que você for escrever o seu texto dissertativo argumentativo. Bom, se a leitura é importante, que tipo de texto eu preciso ler para me ajudar nesse processo? Revistas, jornais, canais de televisão como a TV Cultura, que promovem debates de diferentes pontos de vista, e isso é muito importante na hora de argumentar. Você também pode assistir a filmes de qualidade. Existem muitos filmes, muitas séries que têm um contexto histórico ou filosófico, e isso pode te ajudar bastante. Fora isso, nós temos uma proposta pensando na questão do tema democracia racial no Brasil, que seria o diálogo entre esse tema e o texto literário.
Como assim? O texto de ficção. Por quê? Se você for parar para pensar, eu não posso pensar no tema da democracia racial levando em conta somente o que acontece hoje, na contemporaneidade. Isso é uma história mais antiga, que vem desde o início da nossa colonização. Afinal de contas, o Brasil utilizava mão de obra escrava para sustentar esse sistema econômico que era a colônia. E, particularmente no século XIX, com o avanço da ciência, a questão do positivismo, surgiram algumas teorias que ganharam o status de teorias científicas para justificar coisas como a escravidão. Então, o que seria isso? É o que a gente chama de racismo científico no século XIX. Aquela ideia de que existem 3 raças diferentes, que a raça branca seria a raça superior e a raça negra seria uma raça inferior, numa tentativa de justificar um papel secundário dessas pessoas na nossa sociedade. Então é importante que você conheça como essas teorias foram formuladas, porque, querendo ou não, isso ecoa até hoje na forma como nós vemos a pessoa negra. Por outro lado, existem romances como O Mulato, romance de ficção, onde Aloysio Azevedo faz uma denúncia de como a nossa sociedade do século XIX era escravocrata e preconceituosa, não só em relação às pessoas negras, mas também em relação à questão da miscigenação. Por outro lado, Monteiro Lobato, que é um autor que vem depois, no século XX, faz justamente o contraponto disso. Porque enquanto Aloysio Azevedo faz a denúncia do preconceito, o Monteiro Lobato reforça o preconceito, porque ele é adepto da eugenia. Então, ele defende a superioridade da raça ariana. Como você vai tomar contato com esses textos? Lembra que eu falei da sala de aula do Google Classroom? Pois é, lá você vai ter acesso aos links dos textos e nós vamos preparar podcasts para falar sobre essa questão do texto literário. Bom, agora falando sobre a competência 1. Você precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então vamos pensar o seguinte: existem vários usos da língua e existe uma diferença já clara entre a fala e a escrita. Ou seja, o que vai determinar o nível de linguagem que você vai utilizar é a situação de interação. Por exemplo, você não se comporta da mesma forma, não fala da mesma forma quando você está numa roda de amigos, ou na sala de aula, em uma reunião de trabalho diante do seu chefe, fazendo uma entrevista de emprego, apresentando um programa de TV, escrevendo um relatório ou até mesmo a redação do Enem. Então, o que nós precisamos pensar não é necessariamente o que é certo ou errado, e sim o que é adequado ou inadequado de acordo com cada situação comunicativa. Por exemplo, vamos pensar um pouco nas diferenças entre fala e escrita para a gente começar a entender esse processo. A fala é sempre espontânea e a escrita é sempre monitorada. Enquanto na fala o seu interlocutor está presente, ou seja, uma interação face a face, na escrita seu interlocutor está distante. Por exemplo, você vai escrever a sua redação do Enem e depois o avaliador vai corrigir. Na fala são permitidas coisas como repetições, alguns desvios da norma e até ausência de concordância. Na escrita, isso já não é permitido. Você precisa controlar as repetições, obedecer às regras de concordância e pensar na organização sintática do seu texto. Segundo Faraco, autor do livro Oficina de Texto, toda língua é um conjunto de variedades. Então, dentre tantas variedades linguísticas que existem, a língua padrão é só uma dessas variedades, mas ela é a forma socialmente mais prestigiada da língua. Por isso, ela é estudada, sistematizada nas gramáticas descritivas e normativas, e é justamente esse nível de linguagem
que aparece, por exemplo, nos livros, nas revistas, nos jornais impressos ou digitais, orais ou escritos. Por isso que a redação do Enem pede que você use esse nível de linguagem na hora de produzir o seu texto. O que é muito importante você observar. Suas frases têm que ser bem elaboradas. Entendem? Então, a escrita ela não é espontânea como a fala. Você não pode ficar repetindo palavras, porque a repetição no seu texto mostra uma pobreza de vocabulário, ou seja, está faltando leitura. Seu vocabulário precisa ser preciso. Então, escolha aquelas palavras que são mais adequadas ao contexto ao qual você está se referindo, sempre usando o nível de linguagem formal. Então, que eu não posso, em hipótese alguma, cometer desvios de escrita, usar gírias, regionalismos, porque isso são características da fala, inclusive. Para isso, é preciso praticar. Isso é muito importante. É preciso ler e escrever. Como assim? Olha só, não vai adiantar nada você ficar lendo o dicionário, estudando a gramática dia e noite, tentando entender tantas regras gramaticais, fazendo análise sintática, morfológica de frases que são isoladas, descontextualizadas. Não é isso que funciona. Na verdade, para que você escreva bem, você precisa ler. Então, leia bons textos, o máximo que você puder, e não deixe de praticar. Outra observação importante: o Enem até tem uma certa tolerância em relação a erros ortográficos. Como assim? Se você comete um erro de ortografia, por exemplo, no seu texto, isso não vai fazer com que você perca ponto nessa competência. Mas se há uma reincidência, ou seja, vários erros de ortografia no seu texto, aí você já perde ponto, proporcionalmente à quantidade de erros que o seu texto apresenta. Então, quanto mais você praticar, menos você vai errar na hora de escrever a sua redação, não é mesmo? Outros aspectos importantes. Vamos revisar a acentuação, porque você precisa lembrar como as palavras estão agora por causa do novo acordo ortográfico, regência nominal e verbal, concordância nominal e verbal. Aí você me pergunta, mas como eu vou fazer tudo isso? Por isso que nós criamos a sala do Classroom. Então, lá você vai ter acesso a várias atividades que vão te fazer revisar esses aspectos de uma forma simples e prática. E eu já gostaria de deixar na sua mente uma pergunta para a nossa próxima aula. Como eu posso começar a minha redação muito bem? Então, olha só, não deixe de entrar na sala de aula do Google Classroom, faça todas as atividades e até a nossa próxima aula.